Muita luz para você, meu amigo, minha amiga. Boa noite, que a paz do Senhor Jesus seja contigo, com a tua casa e com toda a família. Que as bênçãos do Senhor possam te seguir aonde quer que você esteja. Deus possa verdadeiramente manifestar o poder e a glória dele sobre a sua vida. Seja bem-vindo a mais um dia da leitura da Escritura Sagrada. Nós que estamos procurando conseguir ler toda a palavra até o dia 31 de dezembro. Passando 365 dias do ano, lendo toda a Escritura Sagrada. Seja bem-vindo ao canal da Igreja do Avivamento Rocha Eterna. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like e compartilhe o vídeo. Hoje nós vamos ler Hebreus capítulo 10 ao versículo 18. Vamos ler Êxodo capítulo 9 e 10 e vamos ler Provérbios capítulo de número 3. Vamos então juntos meditar na Escritura Sagrada, e que o Espírito Santo de Deus possa falar ao teu coração em nome de Jesus. O sacrifício de Cristo é definitivo. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que não há de vir, e não a sua realidade, por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios, repetidos anos após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos, pois os adoradores têm sido purificados uma vez por todas. Não mais sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício é oferta, oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele diz: sacrifícios e ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se, exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios, que nunca pode remover os pecados. Mas quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrados dos seus pés. Porque por meio de um único sacrifício ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O Espírito Santo também os testifica, e esse respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que fazei com eles, e depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. Acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Aleluia! Porque Cristo já nos libertou. Cristo vem nos transformando. Glória a Deus, graças a Deus por isso, em nome de Jesus. Vamos lá? Vamos ler 9 e 10 de Êxodo. A quinta praga, morte dos rebanhos. Depois o Senhor disse a Moisés: vá ao faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, deixe o meu povo ir para que preste culto. E se você ainda não quiser deixá-lo ir e continuar a impedi-lo, saiba que não
que a mão do Senhor trará uma praga terrível sobre os rebanhos de Faraó que estão nos campos, e os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois, as ovelhas. Mas o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e os dos egípcios. Nenhum animal dos israelitas morrerá. Estabeleceu um prazo. Amanhã o Senhor fará o que prometeu nessa terra. No dia seguinte o Senhor o fez. Todos os rebanhos dos egípcios morreram, mas nenhum rebanho dos israelitas morreu. Ó, Faraó mandou verificar, constatou que nenhum animal dos israelitas havia morrido. Mesmo assim, seu coração continuou obstinado e não deixou o povo ir. Sexta praga, ferida purulentas. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: tirem um punhado de cinza de uma fornalha, e Moisés espalhará no ar diante do Faraó. Ela se tornará como um pó fino sobre toda a terra do Egito, e feridas purulentas surgirão nos homens e nos animais em todo o Egito. Eles tirarão cinza de uma fornalha e se puseram diante de Faraó. Moisés espalhou pelo ar, e feridas purulentas começaram a estourar nos homens e nos animais. Nem os magos podiam manter-se diante de Moisés, porque ficaram cobertos de feridas como os demais egípcios. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, e ele se recusou a atender Moisés. E Arão, conforme o Senhor tinha dito a Moisés. Sétima praga, granizo. Disse o Senhor a Moisés: levante-se logo cedo, apresente-se a Faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixe o meu povo ir para que me preste culto. Caso contrário, mandarei desta vez todas as minhas pragas contra você, contra os seus conselheiros e contra o seu povo, para que você saiba que em toda a terra não há ninguém como eu, porque eu já poderei ter estendido a mão, ferindo você e seu povo, com uma praga que teria eliminado de você da terra. Mas eu mantive em pé exatamente como este propósito. Mostra-lhe o meu poder e faz que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Contudo, você ainda insiste em colocar-se contra o meu povo, e não o deixa ir. Amanhã, a esta hora, enviarei o pior tempestade de granizo que já caiu sobre o Egito, desde o dia de sua fundação até hoje. Agora mande recolher os seus rebanhos e tudo o que você tem nos campos. Todos os homens e animais que estiverem nos campos, que não tiverem sido obrigados, serão atingidos pelo granizo e morrerão. Os conselheiros de Faraó, que temiam a palavra do Senhor, apressaram-se em recolher aos abrigos e os seus rebanhos e os seus escravos. Mas os que não importaram com as palavras do Senhor deixaram os seus escravos e os seus rebanhos no campo. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu, e cairá granizo sobre toda a terra do Egito, sobre homens e sobre animais, sobre toda a vegetação do Egito. Quando Moisés estendeu a vara para o céu, o Senhor fez vir trovões e granizo, raios caíam sobre a terra. Assim o Senhor fez chover granizo sobre a terra do Egito, caiu granizo, raios cortavam o céu em todas as direções. Nunca houve uma tempestade de granizo como aquela em todo o Egito, desde que este se tornou uma nação. Em todo o Egito o granizo atingiu tudo o que havia nos campos, tanto homens como animais, destruiu toda a vegetação, além de quebrar todas as árvores. Somente na terra de Gósen, onde estavam os israelitas, não caiu granizo. Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: desta vez eu pequei, o Senhor é justo. Eu, o meu povo, que somos culpados. Orem ao Senhor. Os trovões de Deus e os granizos já são demais. Eu os deixarei ir. Não precisam mais ficar aqui. Moisés respondeu: assim que eu tiver saído da cidade, erguerei as mãos em oração ao Senhor, e os trovões cessarão e não cairão mais granizo, para que saibas que a terra pertence ao Senhor. Mas eu sei bem que tu e teus conselheiros ainda não sabem o que temer diante do Senhor Deus. O linho e a cevada foram destruídos, pois a cevada já havia amadurecido, o linho estava em flor, todavia o trigo e o centeio nada sofreram, pois só amadurecem mais tarde. Assim Moisés deixou Faraó, saiu da cidade
E ergueu as mãos ao Senhor, e os trovões e granizo cessaram, e a chuva parou. Quando o faraó viu que a chuva, e granizo e os trovões haviam cessado, pegou novamente, obstinou-se em seu coração, e ele e seus conselheiros, e o coração de faraó continuou endurecido, e ele não deixou que israelitas saíssem como o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Capítulo 10, a oitava praga e gafanhotos. O Senhor disse a Moisés: vá a Faraó, pois tornei obstinado o coração dele e de seus conselheiros, a fim de realizar esses meus prodígios entre ele, para que você possa contra a seus filhos e netos com os zombei dos egípcios, e como realizei meus milagres entre eles. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor. Dirijam-se, pois, Moisés e Arão e Faraó, eles disseram: assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus, até quando você se recusará a humilhar-se perante a mim? Deixe ir o meu povo para que me preste culto. Se você não quiser deixá-lo ir, farei vir gafanhotos sobre o seu território, e amanhã eles cobriram toda a face da terra até não poder enxergar o solo. Devorarão o pouco que ainda lhes restou da tempestade e granizo, e todas as árvores que estiverem brotando nos campos encherão os seus palácios e as casas de todos os seus conselheiros e de todos os egípcios, algo que os seus pais e os seus antepassados jamais viram desde o dia em que se fixaram nessa terra até o dia de hoje. A seguir, Moisés virou as costas e saiu da presença de Faraó. Os conselheiros de Faraó lhe disseram: até quando esse homem será uma ameaça para nós? Deixa os homens irem prestar culto ao Senhor, o Deus dele. Não percebes que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença de Faraó, que lhe disse: vão e prestem culto ao Senhor, seu Deus, mas digam-me quem irá. Moisés respondeu: temos que levar todos os jovens, os velhos, os novos, os filhos e as nossas filhas, as nossas ovelhas, os nossos bois, que vamos celebrar uma festa ao Senhor. Disse-lhe Faraó: vocês vão mesmo precisar do Senhor quando eu deixá-los ir com as mulheres e crianças. É claro que vocês estão com más intenções. De forma alguma, só os homens podem ir prestar culto ao Senhor, como vocês têm pedido. E Moisés e Arão foram expulsos da presença de Faraó. Mas o Senhor disse a Moisés: estende a mão sobre o Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra e devorem toda a vegetação, tudo que foi deixado pelo granizo. Moisés estendeu a vara sobre o Egito, e o Senhor fez soprar sobre a terra um vento oriente durante todo aquele dia e toda aquela noite. Pela manhã o vento havia trazido os gafanhotos, e os quais invadiram todo o Egito e desceram em grande número sobre toda a sua extensão, e nunca antes houve tantos gafanhotos, nem jamais havia. Eles cobriram toda a face da terra de tal forma que ela escureceu, devoraram tudo o que o granizo tinha deixado, todas as vegetações, todos os frutos das árvores. Não restou nada verde nas árvores, nem nas plantas do campo, em toda a terra do Egito. Faraó mandou chamar Moisés e Arão, e imediatamente disse-lhe: pequei contra o Senhor, seu Deus, contra vocês. Agora perdoem, ainda está o meu pecado, e orem o Senhor, Deus, para que leve esta praga mortal para longe de mim. Moisés saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor, e o Senhor fez soprar com muito mais força o vento ocidental, e esse envolveu os gafanhotos e os lançou no mar vermelho. Não restou um gafanhoto sequer em toda a extensão do Egito, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, e ele não deixou que os israelitas saíssem. A nona praga e trevas. E o Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu, trevas cobrirão os tais perderão apalpados. Moisés estendeu a mão para o céu por 3 dias. Houve densas trevas em todo o Egito. Ninguém pôde ver, ninguém nem sair do seu lugar durante 3 dias. Todavia todos os israelitas tinham luz nos locais em que habitavam. Então Faraó mandou chamar Moisés e disse: vão e prestem culto ao Senhor. Deixe somente as ovelhas e os bois, e as mulheres e as crianças podem ir. Mas Moisés
contestou, tu mesmo nos dará animais para os nossos sacrifícios e holocaustos que ofereceremos ao Senhor. Além disso, os nossos rebanhos também irão conosco. Nem um casco de animal será deixado. Temos que escolher alguns deles para prestar culto ao Senhor e o nosso Deus. Enquanto não chegarmos ao local, não saberemos quais animais sacrificaremos. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó e ele recusou deixá-lo ir. Disse Faraó a Moisés: saia da minha presença. Trate de não aparecer nunca mais diante de mim. No dia em que eu vir a minha face, você morrerá. Respondeu Moisés: será como disseste, nunca mais verei a tua face. Eita, que como que Deus endurece o coração. Tratar de Deus é violento, irmão. Provérbios capítulo 3, conselho e sabedoria. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandone. Prendam-os ao redor ao seu pescoço, escrevam-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens, e boa reputação. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Teme o Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde no corpo e vigor aos ossos. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz o filho de quem deseja o bem. Como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro, e mais preciosa do que rubis. Nada do que você possa desejar se comparará a ele. Na mão direita, sabedoria lhes garante vida longa. Na mão esquerda, riqueza e honra. O caminho da sabedoria são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são paz. A sabedoria é a árvore que dá vida a quem a abraça. Quem a ela se apega será abençoado. Por sua sabedoria o Senhor lançou os alicerces da terra. Por seu entendimento fixou no lugar os céus. Por seu conhecimento as fontes profundas se rompem e as nuvens gotejam o orvalho. Meu filho, guarde consigo sensatez e o equilíbrio. Nunca os perca de vista. Trarão vida a você e serão um efeito para o seu pescoço. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeça. Quando a deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo. Não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança e os impedirá de cair em armadilha. Quando lhe for possível, não deixe de fazer o bem, e quem dele precisa, não diga a seu próximo: volte amanhã, eu lhe darei algo, se pode ajudá-lo hoje. Não planeje o mal contra o meu próximo, que confiamente mora perto de você. Não recuse alguém sem motivo, se ele não fez nenhum mal. Não tenha inveja de quem é violento, nem adote nenhum dos seus procedimentos, pois o Senhor detesta o perverso, mas o justo o seu grande amigo. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas ele abençoa o lar do justo. Ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. A honra e a herança sábios, mas o Senhor expõe a todos o ridículo. Glória de calablassura emanaite kodalablaseb. Que o Espírito Santo esteja sobre você, sobre sua casa, sua família. Tenha uma noite de paz, de bênção, de harmonia, de alegria. Amém? Fica firme, fica crente. Vamos firme, meditando na palavra em nome de Jesus. Um grande abraço. Um beijo no teu coração.